Gente, bomba, 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 bomba. Escuta só essa, meu povo. A Ordem dos Advogados do Brasil se encontra extinta pelo Decreto 11 de 1991. O Brasil está chocado, é algo muito sério, é uma notícia do mais alto grau, não é brincadeira. E todos os seus atos de imediato precisam ser revogados, inclusive através do presidente da República, que ou recria a Ordem dos Advogados do Brasil por meio de lei ou de um decreto, extinguindo inclusive o exame de ordem, inclusive com efeito ex tunc, para os seus atos que são nulos com relação aos exames da OAB, os exames anteriores, para aqueles que fizeram o exame de ordem e não passaram. Seus atos estão nulos, por mais que o Supremo julgou o exame constitucional e mais a Lei 8.906 também, que institui, né, a criação do exame de ordem por meio da instituição, mas uma instituição que não tem identidade, que foi extinta, a mesma lei não revalida, inclusive não dá legalidade à instituição criar o exame de ordem. Então ela se encontra extinta, sem identidade. Se ela não tem identidade, é como eu não tenho RG, não tenho identidade. Certidão de nascimento, por exemplo, também, que também não tem identidade. Como vou votar? Como vou poder votar na democracia? Através dos meus candidatos, dos nossos candidatos? Então, se revoga, anula todos os atos anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela está extinta pelo Decreto 11. Até porque, vou ler aqui para vocês aqui a informação, aqui Folha de São Paulo, Juiz Brasil, Revista Fórum, está em todo o Brasil agora em 2019. Uma polêmica na cara do presidente da República, em que a OAB vem enganando a população esse tempo todo, arrecadando milhões. É um caso grave, inclusive com seu atual presidente em 2019, presidente nacional, que é contra a Lava Jato. É um absurdo. Ele disse que vai acabar com a Lava Jato, que já virou uma espécie de enciclopédia, de uma fábula sem fim. É um absurdo. A Lava Jato vai até onde durar, onde deve durar, entendeu? E precisa, e foi na sua continuidade a partir de 2014 até então, que descobrimos aí os principais criminosos do Brasil hoje, na cadeia, a cúpula do PT também. Então, gente, é triste o que está acontecendo com esse país. Realmente, aquela cúpula do PT, né? E não dá mais para suportar. A OAB está extinta. Ou ela é recriada, né, por meio de uma lei, extinguindo inclusive o exame de ordem, que inclusive a própria OAB já usurpa as leis internas e os tratados internacionais, criando este exame arrecadatório cruel, que adoece a população, uma nação, contra o exame de ordem da OAB, principalmente, revogando seus atos, porque é nulo. Ela é nula, ela não existe de direito, ela foi extinta. Então qualquer outro documento que venha a beneficiá-la, a ajudá-la com esse exame, está errada também, é ilegal, é nulo, né? Então tá aqui, a OAB foi criada através do decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, para organizar o Estado através do governo Getúlio Vargas. Só que logo posteriormente ela foi aqui através do decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro de 42,
que diz assim: é específico ao afirmar que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Temos então, de forma transparente e clara, segundo jus.com, né, que o decreto 761 de 19 de fevereiro de 93, ao revogar o decreto de 91, o decreto 91 foi o que revogou, foi que extinguiu a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Acima mencionado. Não faz qualquer menção quanto ao reestabelecer o artigo 17 do decreto 19.408, aquele de 1930 que criou a OAB. Então ela está absolutamente extinta, a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi uma polêmica agora em Brasília, numa conferência que teve agora, em fevereiro ainda, agora de 2019, e que realmente está abalando o Brasil. É sério, a OAB não existe de direito, apenas de fato, sendo simplesmente um conselho comum de classe. Então, eu espero que ela continue, é claro. Eu espero que ela seja criada por lei ou por um decreto, recriada no caso, para que continue aí sendo a Ordem dos Advogados do Brasil, mas não da forma que está, com esse exame cruel, reprovista, escravista, de office boys de luxos, e de um escravismo intelectual fora de senso, né? No mundo de hoje, usurpando aí o artigo 209 da Constituição, a Lei de Diretrizes Bases da Educação, o artigo 5º da Constituição. Então é um absurdo a continuidade da OAB. Então, assim, desde que ela realmente seja recriada por um decreto ou por uma lei, que se cria através de lei, né? A autarquia pública se cria através de lei, então recria-se a OAB, né? Através de normas, né? Do governo de direita, né? De forma correta, de um novo Brasil, através de um novo Brasil, a partir de 2019, para que realmente a OAB se torne uma estatal, uma autarquia, né? Que inclusive não presta contas à União, né? Não é do dinheiro do exame do exame de ordem, mas do próprio dinheiro dos advogados filiados, dos advogados da OAB, que paga anuidade, entendeu? E não tem esse dinheiro prestado ao TCU, né, ao governo federal, ao Tribunal de Contas da União. Então é um absurdo o que o OAB está fazendo com o Brasil. Enganou a população esse tempo todo ao longo dos anos. Inclusive o Jair Bolsonaro já está tomando providências, inclusive revogando os seus atos, sendo a única a crucificar a população, né? Na profissão que mais cresce no país, junto à medicina, à engenharia, à psicologia, sendo a única com uma prova, com um exame em 2 fases, um exame cruel, reprovista, arrecadatório. Só em 2017 a OAB arrecadou 1,3 milhões de reais. É um absurdo. Gente, a OAB está assim, está acabando com o Brasil, né? Com os brasileiros, né? Enganando a população. Esta é a grande verdade. Não quero aqui levantar injúria, calúnia, mas a difamação, ela é verdadeira, porque está nas leis. O senhor pode entrar no decreto 11, no decreto aqui não só no decreto 11 de 91, mas como no decreto 761 de 93, assim como também no decreto 4.657 também de 42.
para confirmar o que estou dizendo aqui quanto à Ordem dos Advogados do Brasil. É aberracional o que está acontecendo, inclusive através do próprio exame que fere o pacto aí de São José da Costa Rica, dentre os direitos internos do Brasil, em que são milhares de pessoas devendo ao fiéis, cursinhos, a indústria do cursinho que a OAB alimentou através do exame de ordem, fora os milhões arrecadados em que ela terá que devolver, fora os danos morais, danos materiais em que ela realmente, através da Corte Interamericana de Direitos Humanos, já está respondendo para ressarcir ao longo dos anos, né? Através de um exame ilegal, por mais que o Supremo julgou constitucional e que há uma lei de 94 lá do século XX, né, que mesmo contra, para uma instituição, né, extinta e contra, né, um descalabro aí, num descalabro contra né, um sistema que não existe, a população ainda e fica à mercê do exame desse, né? Que é autorizado por uma lei, né? Para uma lei voltada a uma instituição extinta. Então, se nem certidão de nascimento ela tem, como ela pode ter RG, título de eleitor? Estou fazendo aqui um exemplo como um cidadão, uma pessoa jurídica, uma pessoa física para uma pessoa jurídica, uma comparativa. Então a AB, ela precisa de uma identidade legal, ela precisa existir de direito no mundo jurídico. Então eu como bacharel, estou aqui para protestar e dizer: a OAB está extinta, é polêmica, é para sair em todos os meios e veículos de comunicação em massa, para dizer que realmente o exame de ordem, além de ilegal, cruel, ele também não deixa de ser ilegal. Apesar de dá-lo legalidade para uma instituição extinta por lei sem identidade, sendo apenas um conselho de classe, e os conselhos de classe não podem, como todos os outros, se meter, entendeu? Usurpar as leis internas, né? Quanto ao profissional que estuda por universidade, porque quem tem que provar pelas universidades, faculdades, é o governo, é o Estado, é o CNE, é o ENAD, é o MEC, que tem que regularizar, que tem que aprovar e dar garantia junto às faculdades, né? Cumprindo aí a grade horária e tudo mais, para que o diploma, para que o formado, como sempre foi assim durante décadas, né? Assim como é para o médico, que cirurgião cardíaco, que ele já sai da universidade ou da faculdade de medicina e já vai operar o seu coração, não tem exame de ordem para ele. Então, é um escalabro, é um absurdo o que está acontecendo. Então precisamos mudar tudo isso para que a OAB se conserte. Porque a OAB não é maior do que o Brasil, assim como a Rede Globo. A OAB vem mandando, metendo a sua colher em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar. Não podemos. A Casa do Povo, chamada pela OAB de pântano, é um absurdo, como ocorreu no passado. O atual presidente contra a Lava Jato é outro absurdo. A OAB acusada, né, por venda de carteiras de advogados, aí como foi por meio de indícios, né, acusada, aqui estão os vídeos inclusive também,
Então, gente, precisamos consertar isso, resolver quem vai pôr a mão, quem vai pôr a mão nessa ferida. O presidente da República é contra as paredes, as muralhas, a ditadura da OAB, a sua escravidão intelectual. Então precisamos derrubar as paredes da ordem, dar legalidade dentro de um sistema governamental, através do Congresso ou de um decreto, recriando a OAB, porque a instituição está extinta por lei, por um decreto. Então precisamos criar a entidade OAB, mantendo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, com exceção do artigo 8º, que é extinguindo, abolindo o exame de ordem, e também alterando, mantendo o Código de Ética, que é muito importante, e alterando lá no Código de Ética, nos artigos do Código de Ética, a captação e a angariação, que eles proíbem na forma que fazem, entendeu? Sendo assim, já basta que a Justiça do Trabalho, né, superior já está extinta. Muitos escritórios já estão fechando as portas. Agora você imagina o que poderá mais nos acontecer ainda, né? Então, de fato, somos advogados, mas pela OAB estamos privados ilegalmente de exercermos a profissão de advogados. Então, é um escalabro, é um absurdo, é uma baixaria o que está acontecendo na Ordem dos Advogados do Brasil, em que ela continua a enganar o povo brasileiro, sabendo que é uma instituição extinta, e o presidente tem que, de imediato, através de um decreto, já revogar, anular o exame de ordem. De imediato. Não que o estatuto da OAB não continue sendo ela recriada por lei, por um decreto, ou por um novo estatuto. O seu estatuto é brilhante. O problema é porque ela é bonito, mas a entidade não existe de direito, não tem identidade, não tem certidão de nascimento, mas porque foi extinta. Então, através do seu mesmo estatuto, recria, extingue o exame de ordem, que o presidente é contra, porque é um absurdo, pessoas vêm sofrendo com depressão, com problemas. Então estamos aqui a defender, eu principalmente, dentre milhões de bacharéis pelo Brasil. Então é a sociedade, é o filho, é o sobrinho. Então é o Brasil contra a OAB e seus abusos. Até a próxima.